Boa noite, meus amados. Que bom estarmos aqui juntos nessa noite de sábado, né? Ei, Davidson, quem é você? Eu sou Raquel Araújo, mineira de Belo Horizonte. Boa noite aí, toda a galera que tá comigo sempre aqui. Muito bom estar com vocês. Primo Miguel, papai e mamãe de Primo Miguel, meu povo amado de Viçosa, de Divinópolis, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso. Ai, que delícia! Boa noite! Boa noite, galera. Obrigada. Hoje eu tô aqui com cara de professora, com esse óculos, né, gente? Na hora que eu coloquei o óculos, eu falei, tô parecendo uma professorinha. Uma professorinha no bom sentido, né, gente? Não é que eu tô diminuindo o valor de um professor, não, né? É uma maneira de falar, porque a gente fala assim com tanto carinho, né, dos nossos professores, né? Ouro Branco tá aqui, Natália, linda de todo jeito, né? Com cara de professor ou não, o pessoal de Rio Pomba, pois é. Ô, gente, eu tenho andado com um pouco de sorte, se é que isso existe, né? Ontem eu tinha marcado uma live com vocês, mas deu tempo de desmarcar, porque novamente fui colocada numa lista, numa outra missa, numa outra igreja, ontem o dia do coração de Jesus. E aí a hora que me ligaram, falaram, olha, nós estamos te convidando. Eu falei, gente, vai ser difícil dizer não, né? Porque não é mais o dia de coração de Jesus. Mas se eu estou falando para católicos de Belo Horizonte, o nosso bispo já começou a liberar, né, algumas celebrações com todos os critérios, com poucas pessoas nos templos, mas a gente vai pouco a pouco voltando ao normal, entendendo, é importante a gente entender que a pandemia não acabou, pelo contrário, né, nesse momento que vai dando um pouco assim dessa flexibilização, existe até o aumento, né, gente? Até o aumento de novos casos. Então eu quero aqui convidar vocês, sorte é merecer e ter, né? Pois é. Não sei como é que funciona isso não, né, prima? Tem coisas que caem no colo da gente, eu fico muito grata. Vou falar um pouco sobre isso aqui hoje, dessa questão de também aí, ó, saudade das raízes. Olha só, eu acredito que em agosto também nossos encontros pessoais já comecem, né? No máximo. Bom, mas vamos lá. Eu estava falando da gente ter essa responsabilidade nesse momento, viu, gente? A pandemia não acabou, mas a flexibilização é necessária, a gente não pode continuar, né? Tão isolado assim, mas vamos ter responsabilidade. Algumas pessoas falam assim, essa doença é uma invenção. Ô, gente, se o vírus foi inventado, se não foi inventado, a questão é outra, tá? A questão não é se inventaram, se veio de animal, se veio... A questão não é essa, a questão é que ele existe, inventado ou não, ele existe. E aí? E aí nós temos que ser responsáveis, tá? Responsáveis com a gente, responsáveis com o outro, né? Responsáveis com esse momento tão diferente. Quando que a gente pensaria que nós ficaríamos 90 dias sem coisas como bares, shoppings, escolas, sem funcionamento? Nunca. Em qualquer previsão das mais negativas que possa existir, ninguém falaria que, olha, 2020, nós vamos ficar 3 meses. Ninguém falaria isso, porque a verdade é que o mundo ele vai, né, evoluindo de uma maneira
Fica um pouco aí com a gente, fica aí, de uma maneira que a ciência ela avança muito, né? Muitas pessoas falam, todo mundo tem que pegar o vírus para poder estar criando imunidade. Tem essa coisa natural do nosso organismo gerar essa imunidade, só que acontece o seguinte, que a ciência ela está aí desenvolvendo vacinas e a vacina às vezes chega antes desse movimento natural do nosso organismo e ela está aí, a ciência, exatamente para poder facilitar e preservar, né, mais e mais a nossa vida, tá? Que bom, Juliana. Maria Clara me seguindo. Olha só, nós estamos ficando velhinha, né? Quando participou do primeiro retiro comigo, ela estava na sua barriga. Isso aí, olha que delícia. E nós lá vamos que vamos, né? Graças a Deus. Né? Vamos ser só de raízes, vamos fazer esse mês de junho 36 anos. Eu tinha 14 anos quando fundamos a Raízes. E de profissão vou fazer 28. Olha que delícia, né? Então, gente, então só esse recado inicial, né, convidando vocês a essa responsabilidade nesse momento, não exatamente no sentido de desespero, não é nada disso, né, mas aquela responsabilidade, afinal de contas, a psicologia da qual eu me identifico, que é a existencial humanista, a logoterapia, ela tem 2 pilares fundamentais, liberdade e responsabilidade. Nós somos livres e responsáveis, livres e responsáveis. Livres para obedecer regras ou não, entendendo que se a gente desobedece, a gente tem consequências, né? Eu sempre gosto de falar do sinal vermelho, porque não tem um julgamento moral no sinal vermelho, né? Aí fala, o sinal tá vermelho, a gente tem que parar, porque é uma regra que beneficia todo mundo. Da mesma maneira que o uso da máscara, a higienização das mãos, e todo esse cuidado, assim, a responsabilidade de cuidar da sua vida. Existe, infelizmente, e muito forte, viu, gente? Muito forte na nossa crença de que tem hora de morrer. Não tá na hora de morrer, não morre. Isso é uma crença que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Porque se existe uma hora de morrer, por que nós estamos aqui trabalhando por uma vida melhor, né? Por que eu não deito lá na minha cama e fico esperando a minha hora de morrer? Né? Enfim, né? E aquelas pessoas que estão em estados mentais tão alterados, que acabam tirando a própria vida, né? Seria a hora dessa pessoa morrer? Gente, todas as coisas são construídas. A vida e a morte, a saúde e a doença, a educação e a falta de educação. Não estou falando aqui da educação de bom trato, não. Eu estou falando de conhecimento mesmo, né? Quanto mais o tempo passa e mais eu invisto em conhecimento, mais eu vou tendo coisas novas a aplicar na minha vida, não é? Pois é. É muito exigente, né, Célia? São muitas pessoas penalizadas. Nós também estamos, né? Talvez a gente saiba lidar um pouco mais com isso. Mas os idosos, as crianças, gente, eu moro aqui do lado de um prédio bem grande, com área de lazer, piscina, do lado do meu, né? E eu estava trabalhando no meu computador na sala anteontem e estou escutando uma criança gritando assim: eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui. E ela gritava, e eu escutava os passinhos dela correndo. Eu não aguentei, eu parei, né? E fui lá na janela ver, porque a minha janela dá exatamente para a área de lazer do prédio. Gente, uma tuquinha de uns 3 aninhos, de um cabelão lindo assim, e correndo pra lá e pra cá. Eu não aguentei, né? Eu mexi com ela. Eu falei, nossa, que felicidade, correndo aí nesse pátio. Aí a babá dela falou assim, ela me pede
o dia inteiro para descer. Então, quando eu disse hoje que a gente ia descer, ela começou com essa coisa, que ela está muito feliz. Olha que coisa interessante, né, gente? Criança, quer dizer, ela estava muito triste de estar presa no apartamento. E a gente fica... tem uma coisa bem legal aí, né? Tem uma coisa assim, como que a felicidade... ela é essa coisa rotineira. Eu tenho falado muito com você, gente. O milagre está no dia a dia. O extraordinário é a rotina. Não que a gente não tenha momentos espetaculares. Se eu te perguntar aí, você vai saber me falar de um momento espetacular que você já passou. Espetacular, aquela coisa inesquecível. Uma das coisas mais inesquecíveis que eu tenho várias, né? Mas foi exatamente quando eu fiz o vestibular. Por quê? Queria demais, mas era muito ser psicóloga. Eu queria ser psicóloga, assim, eu acho que mais do que eu queria viver. É um negócio muito forte para mim. E eu tinha feito uma estratégia, porque na época o meu pai, ele já pagava a PUC para os meus 2 irmãos, né, a universidade particular, a Pontifícia, Universidade Católica, pagava colégio particular para mim e para o meu irmão mais novo. Então pensei assim, mais uma faculdade particular vai ter jeito, né? Meu pai é vendedor, minha mãe professora, então eu fiz uma estratégia. Eu falei, eu vou fazer um curso profissionalizante de ensino médio. E aí, no caso, na época era para ser professora, tinha um ensino médio nível de magistério para dar aula, né, para alfabetizar crianças. Eu fiz esse curso porque qual que era a minha ideia? Eu vou trabalhar meio período como professora para ter o dinheiro para pagar minha faculdade, né? Só que você faz uma escolha dessa porque você acha que vai ser o melhor, mas você tem um ônus que é o seguinte: o curso profissionalizante ele não traz as matérias do vestibular. Eu já contei isso aqui para vocês. Que eu tive que buscar uma bolsa de pré-vestibular, porque eu não fiz as matérias que caíam no vestibular. E eu consegui uma bolsa, né? Já contei de que forma que eu consegui, foi uma forma muito curiosa, né? Que eu tive que recorrer mesmo a uma tia minha que era freira, para ela pedir uma bolsa para mim. Era porque ela faleceu, né, gente? Que ela deixou de ser, não. E ela não queria pedir a bolsa para mim no cursinho pré-vestibular. Ela era muito amiga do dono, porque ela não me disse por quê. Mas depois de muitos anos, ela me disse que não queria pedir a bolsa porque eu ia fazer psicologia. E na cabeça dela, a psicologia tira a fé das pessoas. Mas eu fui muito insistente com ela, né? Eu falei com ela, olha, tia, eu podia até te enganar, né? Falar que eu vou fazer outro curso, a senhora pede a bolsa e como é que a senhora ia saber que curso que eu ia fazer? Mas eu não vou te enganar. Se a senhora quiser pedir a bolsa para mim, é dessa maneira, é psicologia que eu vou fazer. E foi uma coisa muito forte, porque esse cursinho, ele me deu, assim, minimamente o conhecimento e rápido, né, naqueles últimos 6 meses, para que faltava o vestibular, de todo o conhecimento dos 3 anos do ensino médio. E eu, então, fiz os vestibulares, na época não era Enem, eu fiz nas particulares, porque eu já tinha minha estratégia de ser professora, eu fiz na federal, e eu fiz também na área da educação, fiz pedagogia, psicopedagogia e fiz TO, terapia ocupacional. Tudo é vestibular, né, já fiz esses cursos todos, não. Tá falando por causa dos momentos extraordinários. De todos os vestibulares que eu fiz, o primeiro a dar o resultado foi a PUC. E ela deu pelo rádio, né? E aí eu já sabia que ia dar o resultado, eu liguei o rádio. E eu lembro direitinho, era o início de tarde. Foi um momento, assim, extraordinário. Porque eu não tinha condições na minha cabeça de competir com quem estava fazendo já o ensino médio, que na época era 2º grau, científico, que era específico para vestibular, né? E aí quando falou psicologia amanhã, aí foi falando os nomes e chegou no meu nome, Raquel Araújo Silva. Meu Deus, gente.
gente. Eu lembro que eu dei um berro. Eu vou ser psicóloga! Porque a PUC já tinha dado resultado. Depois eu passei em outras também, inclusive na Federal, que foi a que eu cursei, né? Obviamente, inevitavelmente, porque é uma faculdade pública. Aquele momento extraordinário, eu berrei, eu gritei, eu abracei pessoas, e eu saí pra rua, e eu abraçava pessoas, gente, foi um negócio tão sensacional, né, e que, assim, eu assim, nunca mais vou esquecer, né, porque eu tremia, assim, é claro que depois dos outros vestibulares eu fiquei muito feliz, mas esse primeiro que foi assim, foi o martelinho batido, né, de que eu ia ser psicóloga, só faltava cursar, só falta cursar, falta nada. Mas enfim, é um momento extraordinário. Mas e no ordinário, né, e na ordem natural das coisas? Você senta, você estuda, você encara, às vezes uma faculdade que é muito chata, professores despreparados, mas você também tem coisas muito legais que, né, que enchem o coração da gente, não é assim? Pois é, Lorena, você também ficou sabendo pelo rádio, e foi muito bom, né, escutar o nomezinho da gente ressoando assim, é muito legal, vou esquecer nunca mais, né? A Federal foi até curioso, porque por causa dessas 1000 greves que as federais têm, eu fiquei sabendo bem depois, né? Inclusive eu tive que chegar a fazer matrícula na PUC, porque eu não sabia o resultado da Federal. Foi uma coisa bem interessante, porque eu estava trabalhando, eu já tinha arrumado meu serviço de professora, né? E aí era o dia de sair o resultado da Federal, da segunda etapa, né? Tinha a primeira etapa, segunda etapa. E aí eu disse assim, proibi todas as pessoas da minha casa de olhar o resultado, só quando eu chegasse do trabalho é que eu ia olhar. Não tinha internet nem nada, tinha que comprar um jornal, você tinha que acionar alguma coisa desse sentido. Aí proibi, não quero saber, não olha, não me fale, eu vou trabalhar, eu quero desligar disso, não adiantou nada. Porque eu proibi as pessoas da minha família, mas uma bendita de uma amiga minha me ligou lá no meu serviço. Aí eu estava trabalhando, a secretária que atendeu o telefone chegou lá e falou assim, ô Raquel, você teve um telefonema aí de uma amiga sua, ela mandou te falar que você passou do vestibular da Federal. Ah, quem disse que eu continuei a trabalhar? Falei, o quê? Você? Peraí, deixa eu ligar lá em casa. Eu não sabia se era trote, né? Liguei lá, ô mãe, ligaram aqui e falaram que eu passei no vestibular, dá uma conferida aí, porque agora não consigo nem trabalhar. Olha pra você ver que coisa, né, gente? É muito legal essa coisa da emoção, quando toma conta da gente, a gente desfoca, né? Seja emoção positiva ou negativa. Aí minha mãe foi saber e tal, passou um tempo, ela me ligou lá no serviço, na escola, e falou, realmente, você passou no vestibular da Federal e você vai começar no primeiro semestre. Porque Federal tem essas coisas, né? Tem para primeiro semestre e segundo semestre, conforme o que você passa, o lugar que você passa. Aí eu já tranquilizei, aí eu consegui trabalhar, porque eu sabia que era verdade mesmo, enfim. Eu tô falando isso tudo, gente, por causa de coisas extraordinárias, existem outras, né? O casamento, né? O casamento é um dia muito interessante, né? Eu sou divorciada, mas eu vivi as alegrias do casamento. A gente parece que fica meio fora do ar, né? Um trem meio louco, assim. Sei lá, uma sensação muito doida, muito, muito legal, assim. Bom, mas é no dia a dia, no pouco a pouco, que a gente vai construindo a nossa felicidade. E aí nós chegamos no tema, né? Fracasso, sucesso. Onde que você se encontra? Como é que você se vê? E aí, gente, hoje eu não consegui aqui... Obrigada, Adriana. Eu não consegui focar aqui, eu acho que eu tô bem fora do sei lá, da performance, mas eu pus aqui no cenário, vocês estão vendo ali, parece até que hoje eu vou falar de cozinha, né? Por que eu pus? Eu pus talheres num baldinho, e lá atrás do talher tem uma vasilhinha, aquelas de fazer gelo, de pôr gelo, tá? E eu quero falar
exatamente do sucesso e do fracasso, usando como elementos didáticos algumas coisas de cozinha. Aqui, ó, trouxe outras aqui para vocês também. Pra vocês... Eu gosto dessas coisas práticas, né? Tá aqui, ó. Olha aqui, toda uma aula de psicologia na coisinha do gelo. Esse aqui também é do gelo. Pus no verde para ficar mais bonitinho, que o outro lá era branco. Mas vamos lá. Fracasso e sucesso, né? Infelizmente, nós estamos numa cultura, né? Ocidental, judaico-cristã, capitalista, que quando a gente nasce, as pessoas que nos criam quer que a gente seja pessoa de bem e que se dê bem na vida financeiramente. E esse enfoque, ele é tão pesado, ele é tão forte, porque parece que a gente não é mais nada, né? E o que seria ser pessoa de bem? Você tem que cumprir as regras, né? Se é uma família com regras religiosas, você tem que cumprir. As regras morais, você tem que cumprir. O tal do... Você tem que pagar tudo em dia, porque seu nome vale tudo. Não tem umas coisas assim? Acho bem interessante, né? Algumas coisas assim que eu vou escutando, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma família que tinha um apego muito forte à filha deles, filha única. E sabe aquela família assim que não percebe, não, acha que quer a felicidade da filha, mas no fundo, quer a filha para si. Então, não tinha namorado que servisse para casar com aquela pessoa. Não tinha namorado que servisse. Um era isso demais, o outro era aquilo demais, e foi passando o tempo. E por fim, ela apaixonou muito fortemente por um rapaz, e ele por ela, mas ele estava absolutamente fora do perfil que eles tinham sonhado. Ninguém estava dentro do perfil, mas eles era pior, porque era um pessoal que era muito assim ligado a concurso público, já eram até aposentados, os pais. E queriam que a filha tivesse... A filha também era concursada, né? Ela é viva, concursada. E queriam muito, muito que ela casasse. Eu tô pondo entre aspas aqui, porque no fundo, lá no inconsciente, eles não queriam que ela casasse. Mas a mãe era pegada, mas o pai também era. E aí foi uma coisa muito curiosa, né? Porque o sucesso para eles estava ligado a ela arrumar um marido bom. Quem que não quer um marido bom, né, gente? Marido bom, que tem um emprego estável e que ela tem um futuro garantido, né? Gente, todas essas coisas são importantes, tá? Eu não tô falando que isso não é importante, não. O que eu tô falando é a gente medir sucesso ou fracasso só por essas duas vias que a nossa cultura traz tão fortemente, que é ser uma pessoa de bem e ter sucesso financeiro, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando ela, contra tudo e todos, marcou o casamento, ela teve um câncer violento, né? Nem chegou a poder casar naquela ocasião. E aí foi uma coisa muito séria, porque a gente que entende isso, sabia que estava ligado a um pacto, né, inconsciente de não poder casar, porque ela tinha que estar pegada ali à família o resto da vida. E até você desmistificar isso, fazer a pessoa entender isso, romper com isso, e você está correndo contra um tempo de um câncer que está se espalhando, é muito complicado. Tem hora que a gente tem que até dar umas terapias de choque. Eu lembro que fazendo um atendimento familiar, ela já bem ruim, né? O pai falava assim, mas sabe o que é? Ela insiste com esse namoro e ela já, enfim, toda, né, machucada, eu diria, pelo tratamento do câncer, né? Que é muito agressivo e muito abatida e tudo. E o pai fala, não, porque eu queria que ela arrumasse um marido que desse futuro para ela. E aí eu tive que fazer uma terapia de choque. Eu falei, que futuro? Você não tá vendo que ela tá morrendo? Não existe futuro, meu querido. Ela está morrendo. Que futuro você está prospectando para ela? Você tá aqui apegado numa situação dela ter um marido com concurso público, ela nem marido terá. Porque ela está morrendo. Você não percebe que ela está morrendo? Aí ele chocou, né?
Falei, sua filha está morrendo e você está aí apegada, pensando que ela tem que trocar de namorado. Você não está entendendo que quanto mais você traz isso para ela, menos vontade de viver ela tem, porque ela ama esta pessoa que ela quer casar. E foi só na terapia de choque mesmo. Gente, olha como nós somos, gente. Presta atenção. Aqui eu tô generalizando, tá? Tô julgando ninguém. Vocês sabem que aqui o meu papel não é julgar, não sou juiz. E mesmo que fosse, eu não tenho essa pretensão nenhuma, graças a Deus, de achar que eu tenho a verdade e que eu tenho esta autoridade, né, para julgar alguém. Mas eu estou aqui falando das realidades do ser humano. Como nós, seres humanos, somos tão cegos por certas coisas que não vemos o óbvio que está diante de nós, não é? O óbvio é que se você está com uma doença, você precisa se tratar. Isso é o óbvio, tá? Não vai acontecer um milagre de que você vai dormir agora e de madrugada você vai ter uma cura miraculosa. Ah, Raquel, mas não pode acontecer um milagre? Pode acontecer um milagre, claro que pode. Mas o milagre já é a vida, o milagre já é a condição de você se cuidar, o milagre já é a inteligência que você tem para poder conduzir certas coisas, a clareza, a consciência, a ajuda, a busca, tudo isso já é milagroso, né? Então põe em prática essas coisas, põe em prática, né? Não fica lá preso numa ideação, né? A gente tem uma ideia das coisas tão violenta, tão engessada, que a gente deixa de viver a graça que é a vida, né? Então, veja bem, fracasso e sucesso, nós precisamos descolar dessa ideia que é simplesmente ser uma pessoa de bem e ter sucesso financeiro. Claro que as coisas vão mudando, antigamente o sucesso financeiro estava acima de tudo, agora já se fala em realização profissional, isso é um avanço. Não, eu quero ter sucesso financeiro, mas eu também quero trabalhar com o que eu gosto. Antigamente não havia nem esse discurso, né, de forma generalizada, né, gente? Já falei para vocês das terapias que eu já fiz com uma pessoa que era juiz e que teve que fazer terapia para deixar de ser juiz. Porque é uma profissão que tem tanto status e uma estabilidade tão grande que a pessoa tem que fazer terapia para dar conta de romper com isso. Porque todo mundo acha que é uma loucura deixar o emprego de juiz. E de fato seria. Se a pessoa não tivesse um outro sonho, porque tipo assim, eu não... Pra mim tanto faz que eu fizer isso mesmo. Então se tanto faz o que eu fizer isso mesmo, então vai ser juiz, né? Ok? Mas não era o caso, obviamente, senão a pessoa nem procuraria ajuda para poder fazer essa mudança, né? Fracasso e sucesso, ele terá muito mais condição de ser vivido, vivenciado, e com todas as etapas, inclusive o fracasso tem um papel também, porque em cada coisa que eu erro, eu de certa maneira aprendo, né? Aprendo muito, inclusive que eu não sou Deus, né? Cada vez que eu erro, por mais doloroso que seja, e é doloroso, né, gente? É doloroso, é vergonhoso a gente errar, a gente às vezes até mente, né, para poder, enfim, esconder algum fracasso nosso, né? Ô, meu amado Tadeu, nós temos essa missão aí, querida, de colocar a comunicação afetiva para frente, se nos foi dado. E nós estamos aí já construindo, viu, gente? Já fizemos o blog da comunicação afetiva, depois a gente vai colocar isso aí para vocês nas redes sociais. Estamos montando o podcast também da comunicação afetiva, que é exatamente a forma de construir um novo através de comunicações, muito importante. Ei, Moniz, estava sumida, hein, querida? Então, vamos lá, fracasso ou sucesso, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que não pode ser baseado em modelos rasos, né? Eu não vou ser uma pessoa absolutamente realizada se eu sigo um modelo simplesmente que eu acredito que é um modelo social,
né? Eu tenho tudo que a sociedade valoriza, né? Que não é meu caso de jeito nenhum. Por exemplo, né? Não sou magra, não sou alta, né? Sou brasileira, né? Brasileiro, uma raça tão insignificante comparada com os donos do mundo, né? Claro que eu estou ironizando, né, gente? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, com certeza. Enfim, dentro de toda essa perspectiva de fracasso e sucesso, nós precisamos, então, fazer essa pergunta: o que é fracasso para mim? O que é sucesso para mim? E para mim e para o meu grupo, para aqueles que eu identifico, né? Não porque eu sou escrava do grupo, mas um grupo que eu me identifico, ele me ajuda também a construir a minha vida, seja no que for. Por exemplo, quantas pessoas, eu me lembro bem, já falei para vocês, na faculdade que eu tive depressão no 4º período, fiquei bem ruinzinha mesmo, não tinha concentração e tudo, e as pessoas viram, meus amigos viram que eu não estava legal, né? Nós vamos te marcar, tá, Monize? Já passei para a secretária seu nome para poder marcar, viu? Então, o que acontece? Os meus colegas viram que eu não estava legal. Eu sempre muito responsável, cumpridora dos deveres e tal, e eu estava assim, consegui nem ficar na aula. E o que eles fizeram por mim na época? Fizeram muita coisa por mim, fizeram trabalhos por mim, me ajudaram em momentos assim, mesmo de escuta e tudo, colocaram meu nome em algumas coisas que eu nem pedi. Então, assim, por que eles fizeram isso por mim? Porque eles sabiam que eu estava num momento diferente, né? Eu não era ali uma irresponsável querendo abusar de ninguém. Então, eu estou falando de grupos, né? Esse grupo de pessoas responsáveis na faculdade, que eu me identificava, éramos 4, né? 4 que a gente não tem turma na federal, né? Porque a gente matricula em matérias, enfim, você conhece o mundo ali dentro daquela universidade, mas você sempre consegue mais ou menos manter umas amizades, e elas eram as pessoas que me sustentaram, não? Nós tivemos muito, sustentaram em momentos difíceis, mas também tivemos muitos momentos alegres, né? Eu lembro, por exemplo, que a gente foi fazer uma viagem, eu era a única das 4 que não trabalhava. Ei, Rose, seja bem-vinda! E aí elas vão para Cabo Frio. Eu falei, gente, não tem dinheiro para ir para Cabo Frio. Não, nós vamos fazer uma vaquinha e você vai conosco. Eu já nem estava deprimida, elas queriam minha companhia. Enfim, estou falando que o nosso fracasso, o nosso sucesso, ele tem que ser construído com base nos nossos valores, com base naquelas pessoas que nós nos identificamos, no nosso histórico de vida. Não dá para poder ficar copiando sucesso e fracasso, tá? Não dá. Tem um sucesso aí que é mercadológico, ok, isso é assim, a vida é assim, mas eu não tenho que compactuar com isso. Inclusive, a Marli que está aí conosco, né, Marli? Outro dia falando que não são crenças algumas coisas, são verdades. E aí foi legal porque ela me explicou no privado sobre um curso que ela fez de coach, que o cara falava que todas as pessoas agora, todos os profissionais têm que ter liderança. E aí ela, como, né, Marli, achou assim que para ela é meio complicado isso. E eu escrevi para ela: impossível todo mundo ter perfil de liderança. É impossível. Eu acho que nós podemos criar profissões com mais autonomia, com certeza, com mais sentido, né? Mas nós não podemos, nós não somos, gente, bonequinhos iguais. Amanhã eu vou falar de como personalidades podem se complementar. Mas vamos lá, então já entendemos que sucesso e fracasso não pode ser com base em comparação, tá? Vamos supor que tenha 5 dentistas no seu, na sua família. Cada um terá uma forma especial de trabalhar. Cada um terá uma especialidade, tá tudo certo, porque todo mundo tem que fazer alguma coisa para se completar, né?
Todos formados em curso superior tem que ter, é isso aí, né, Marli? De forma nenhuma, é impossível. É impossível. Você quer ver, por exemplo, eu atendo pessoas que fazem medicina e falam assim, não, eu quero simplesmente fazer exames. Eu quero ser aquele médico que faz o exame, que dá o resultado e vou para casa. E essa pessoa que tem esse perfil não é um líder. Essa pessoa é uma pessoa mais isoladinha, que quer ali ter um compromisso só com o serviço dela, tá? Opa, Raquel, dentista, né? E na sua família tem mais dentista, né? Aliás, tem o seu maridão também, né? E cada um tem a sua especialidade, não é assim, Raquel? E todo mundo tem seu lugar, né? Vamos lá. Então, gente, olha aqui, quanto que eu vou atender em Valparaíso? No mínimo depende de acabar a pandemia, né? No mínimo. Mas eu estou à disposição online, viu? Então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o nosso sucesso e o nosso fracasso seja como gavetinhas ou tá agrupado aqui. Vocês vão ver que eu coloquei algumas coisas que têm a ver com o corpo, mente e espírito. Por exemplo, aqui está a bondade, aqui está a identidade, né? A comunicação, tá a criatividade. Olha, gente, eu sou tão a favor da identidade que eu pus ela, seja autêntico, eu pus a identidade 2 vezes, não tinha percebido. A inteligência intelectual, os afetos e os relacionamentos, a sexualidade, a sua transcendência, plenitude, realização, a sua saúde física, a sua sustentabilidade. Eu pus aqui, cada um seria um tanquezinho que nos forma. Eu posso estar muito bem no que tange o meu tanquezinho aqui da sustentabilidade, ela pode estar ótimo. Nossa, já cheguei no topo da minha carreira, eu estou ganhando até mais do que eu imaginava, mas de repente aqui a minha saúde física está esvaziada, ok? Eu posso estar com dramas sérios de afetos e relacionamentos, mas eu tenho uma condição até interessante de bondade, de caridade. Eu não estou sentindo que ninguém me ama não, mas eu mesmo assim eu estou tentando fazer o bem. Então o meu tanquezinho, ele tá da bondade, ele tá cheio. Vocês estão vendo aqui que isso é a forminha do gelo, então tem que preencher, né? Agora vamos falar mesmo do gelo, vamos lá. Essa forminha é uma forminha, obviamente, uma forminha doméstica. Se você está precisando para gelar um suco, né? Um suco de uma jarra, se você está com metade preenchido, já funcionou, não é verdade? Eu não preciso de buscar preenchimento em todo, ok? Mas se você vai fazer 3 litros de suco, se você vai receber 15 pessoas em casa, essa forminha aqui, ela teria que ter uma continuidade, fazer mais gelo, ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? O seu fracasso, o seu sucesso, ele também vai depender da sua demanda. Você quer passar nesse mundo simplesmente esperar a morte, né? Não é? Não adianta nada, esse mundo muda. Deixa eu fazer só aqui minha parte, ganhar meu dinheiro, ficar quieto. Ué, se a sua demanda é essa, você vai precisar talvez de 4 coisas preenchidas só. Você vai precisar da sua inteligência intelectual, você vai precisar desenvolver um trabalho, você vai precisar ter minimamente relacionamentos e 4 tanquezinhos já encheu aí, porque a sua demanda é uma demanda limitada, tá? Mas eu aqui não tô te julgando também não, até porque isso tem um pouco a ver com personalidade, o tipo. Né? Tem uns que são sonhadores, tem outros que precisam do pé no chão, enfim, né? O que é pé no chão? Mas deixa pra lá, isso não é nosso tema agora. Então, se a gente se fizer compartimentos da nossa realização ou não,
vai ficar mais fácil eu ir me realizando quando eu entendo que, por exemplo, esse momento é o momento de eu estar trabalhando a minha sexualidade. Não é só no sentido de ato sexual, porque sexualidade não é isso. Eu acho bem interessante, porque no teste que a gente aplica, coloca assim, minha vida sexual, as pessoas colocam assim, quando estão sem atividade sexual, está inativa. Gente, isso não existe. Nós estamos o tempo inteiro com um olhar, no meu caso, um tempo inteiro com um olhar feminino da vida. Eu lembro que, no caso meu, né, gente? Assim como o masculino está com o masculino, assim como tem pessoas que sentem muito essa mistura, eu me sinto um pouco mulher, um pouco homem, e enfim, né? E quando uma das áreas começa a melhorar e depois piora de novo, eu já vou falar sobre isso, tá, Eliette? A pergunta foi muito boa. Mas eu lembro uma vez que a gente estava voltando de uma viagem de trabalho, a gente parou numa beira de estrada, que eu gosto muito, perto ali da entrada de Barão de Cocais. E eu sempre gosto por causa do fogão de lenha, do café com rapadura. Então eu falo, gente, vamos parar ali. É um lugar muito bacana. E aí a gente tomando um café e tudo, aí uma pessoa da minha equipe, que não é psicóloga, mas não é por isso, né? Ela realmente não é muito observadora. E aí ela falou assim, nossa, esse lugar aqui é bonito, hein? Esse lugar aqui, eu vou te falar, esse lugar é bonito. Esse lugar aqui, a dona deve ser mulher. Eu falei, não é. Mas como é que você sabe? Você conhece? Eu falei, não conheço. Mas tem detalhes aqui, embora seja um lugar muito bonito, tem detalhes aqui que são propriamente de uma psique masculina. Aí fui mostrando para ela como é que você tá vendo aquilo ali, ó, uma mulher não faria daquele jeito. A mulher tem mais detalhes, falta um acabamento naquilo ali. Olha que interessante. Olha, eu posso estar errada, lógico, mas eu tô falando de tendências, né? Tipo assim, a tendência disso aqui é ser de um homem muito sensível, muito criativo, mas não chega a ter o detalhe de uma mulher. Aí ela falou assim, não, Raquel, você acha que você sabe de tudo? Não, não sei de tudo, eu só estou fazendo uma análise. E eu falei, pergunta lá a pessoa lá, o gerente, se aqui o dono é homem ou mulher. Foi lá perguntar, ó. A pessoa da minha equipe foi lá e falou, diz que é homem, que é o dono daqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, que todo o nosso olhar perpassa a nossa sexualidade. A sexualidade, ela não tem a ver com ato, ela tem a ver com identidade. Tá? Então, indiferente de estarmos ativos ou não sexualmente, a sexualidade, ela está o tempo inteiro atuando em nós, inclusive organicamente, com os nossos hormônios e etc, ok? E aí, o que eu tô fazendo aqui, né? Para ter uma plenitude sexual. Primeiro, eu preciso gostar de mim como mulher, né? No meu caso. Eu preciso aceitar a minha identidade. Eu preciso me harmonizar com a minha identidade, tá? Então, vamos supor que eu coloque como meta que o próximo ano da minha vida, basicamente, eu vou trabalhar para encher o meu tanquezinho da sexualidade. E daqui um ano, por exemplo, eu vou me sentir plena. Se eu tô namorando, não tô, se eu tô tendo relação sexual, não sei, mas eu tô me sentindo muito bem como mulher. Eu estou me amando cada vez mais, eu estou gostando cada vez mais de mim. Eliette, respondendo a sua pergunta, e quando uma área preenche, melhora e piora de novo? A gente foca naquela que já está melhor, tá? Pra gente ter força. Nós sempre teremos força focando naquilo que já se realizou, naquilo que já é bom, naquilo que já está, sempre. Por isso que nós temos que exercitar pela nossa consciência e inteligência aqui, racional, esse olhar daquilo que já é bom. Eu não tenho que me preocupar. Se o sol vai nascer, se o oxigênio tem para respirar, essas coisas já são boas, já existem. Mas isso é pouco, nesse caso é tudo, né? Até porque se não tiver oxigênio e sol, nem tem a gente. Não é verdade? Então, assim, tem que trabalhar muitas as listas mesmo. Foca naquilo que já é bom,
tá? Olha, eu não tô bem nessa área não, mas olha, eu já avancei nisso, e eu pude realmente alargar minhas possibilidades, eu já tenho mais autoconfiança, mesmo que ela esteja abalada nessa semana. Então, foca naquilo que já está preenchido. Vamos pensar que se a sua saúde física tá boa, né? Você não tá aí fazendo tratamentos dramáticos que, inclusive, comprometem a sua rotina, porque tem isso também, né, gente? Às vezes a gente tá tão mal, uma doença tão grave que comprometeu a nossa rotina toda. Tem que pedir licença de trabalho, tem que ficar acamado, né? Essa semana, por exemplo, a minha paciente disse que ficou 7 horas imóvel fazendo um exame. Ô, gente, 7 horas imóvel, eu já fiquei 4 horas imóvel. Não era nem um exame, eu estava fazendo uma técnica terapêutica. E eu tive que ficar 4 horas imóvel e eu já estava assim... é uma forma figurada de dizer, quase batendo a terapeuta. Fiquei 4 horas imóvel, ninguém merece. Mas enfim, mas olha só, então vamos fazer por compartimento. Onde que está o fracasso e o sucesso? Isso aqui está esvaziado, por exemplo, a minha saúde física não está legal, mas a minha comunicação com as pessoas está cada vez melhor, ok? Então tá, muito bem. Fazendo um adendo aqui. Às vezes, eu tô esvaziada ou fracassada numa área aqui, vamos pôr aqui de afeto e relacionamento, só que esse fracasso aqui, ele tem um papel. Porque, de repente, eu percebo que, na verdade, eu preciso reconstruir a minha forma de dar e receber afeto, ok? Então, tá vazio, né? O outro foi embora, me deixou, morreu, o patrão me mandou embora. Não, tá vazio, tá vazio. Mas a gente precisa entender que pode preencher de novo. A vida, ela tem uma dinâmica muito forte. Ela tem, naturalmente, um ciclo que vai trazendo as coisas para nós, e nós precisamos estar atentos. É por isso que eu estou aqui falando para vocês. Faça uma listinha de coisas. Por que eu coloco uma listinha de coisas que você já se sente realizado? Lembra daquela pessoa que eu falei aqui, que queria casar, mas estava se sentindo muito desordenada? Eu falei, começa pelo quarto, pela gaveta, vai passo a passo. Com 1 ano e meio, muito disciplinadamente, ela conseguiu a meta do casamento. Voltando ao nosso cenário aqui, eu coloquei ali aqueles garfos e facas. A gente até põe muito assim para secar. Mas vamos pensar aqui numa gaveta cheia de faca, de garfo, tudo misturado. Na hora do dia a dia, para você pegar, não é mais difícil? Se a coisa está ordenada, não é mais fácil? Olha aqui, esse aqui, por exemplo, tem uma ordenação, até já tem até assim, onde eu vou pôr o garfo, a faca, percebe? A tampa aqui. Olha só, que coisa interessantíssima. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui, para mim, que sou uma pessoa que tem uma natureza bem desorganizada com objeto, isso aqui é uma salvação, tá? Porque eu já enfio a mão já lá na coisa da colher, às vezes de olho fechado. Agora, imagina que a gente consiga fazer isso com a nossa vida. Olha, eu vou trabalhar aqui isso e isso, eu vou me preencher nisso e nisso. Ah, mas isso não tá dando dinheiro. Não, então eu vou dar uma organizada aqui para estar trabalhando a minha sustentabilidade. Eu preciso trabalhar isso e isso e preciso também pensar em ganhar dinheiro. Ok? Sua caixa é dessa também, né? Então, isso é uma questão de aprendizado. Agora, eu já falei, pessoas que têm dramas assim de... como é que eu digo assim? Questão de aprendizado, porque às vezes a pessoa ela tem um drama assim de... eu tô trabalhando numa coisa que me dá dinheiro, mas eu queria trabalhar naquilo que não dá dinheiro. Então, eu falo assim, então vamos fazer um pouco a pouco. Você vai trabalhando no que você precisa para ganhar dinheiro, mas você vai ordenando um tempo para você também trabalhar em coisas
que te realizam. Então, eu já conheço pessoas que conseguiram fazer o seguinte: metade do dia trabalha com a profissão que só dá dinheiro, mas não dá alegria, e a outra metade já trabalha com aquela coisa que dá alegria, preenchimento, mas não dá dinheiro. Porque aí a pessoa ela vai contrabalançando, entende? Ela vai preenchendo uma coisa, vai preenchendo outra, e pode ser que energeticamente ela depois vai ficar tão potente com aquilo que ela está fazendo e ela gosta muito, que ela vai ter condição até de romper com aquele tipo de trabalho que ela não gosta e até conseguir também fazer o dinheiro com aquilo que ela gosta. Mas colocando aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para vocês. Colocando aqui a questão primeiro aqui, desculpe, meio esperado, né? Tô aqui tentando, ó, colocando aqui os talheres meio desorganizados, a gente entende o seguinte, né? Que seria aquele momento nosso que tá aqui a bagunça danada, mas que a gente tem condição de ir ordenando pouco a pouco, ok? Então, assim, eu achava que eu era a pessoa mais desorganizada do mundo. Eu não sou exatamente... Caiu. O celular caiu, que eu fui mostrar o cenário. Agora já tá tudo certo. Já tô aqui de novo. Quer dizer, eu nem saí daqui. Até que um dia eu fui na casa de uma amiga minha e assim, eu fui fazer um trabalho lá com ela, acabou ficando muito tarde. Ela falou: dorme aí, Raquel. Falei: não, mas eu não trouxe camisola e tal. Não, pega a minha camisola, vai lá no guarda-roupa e pega a camisola. Quando eu fui pegar a camisola, que ela me mostrou onde que era, tinha garfo misturado com camisola, misturado com documento, tudo numa gaveta só. E aí eu falei com ela assim, deixa eu só, muito amiga, né, dá pra falar. Falei: deixa eu só te perguntar uma coisa, você sabe que tem garfo misturado com documento, misturado com camisola, tudo na mesma gaveta? Ela falou: sei. Eu falei: e como é que você faz assim? Porque eu achei que eu era a pessoa mais desorganizada do mundo. Mas depois disso estou até um pouco mais feliz. Ela falou: realmente isso é muito danoso para mim, porque eu perco muitas coisas, é muito difícil. Mas eu realmente não consigo organizar. Eu falei: mas você já pensou em colocar garfo num lugar só, documento num lugar só? Porque eu, né, por mais que eu seja desorganizada, eu consigo pensar dessa maneira. Ela disse: não, nunca pensei. Olha que coisa interessante. Nunca pensei que eu posso pôr garfo num lugar só, né? Uma outra pessoa também, amiga minha, que até os 8 anos foi moradora de rua. Quando ela falava assim, eu custei entender que roupa suja não mistura com roupa limpa. Porque a gente foi criado de uma maneira assim, né? Tudo misturado na rua, enfim. Então, olha só. Aqui tá. Vamos pensar aqui, ó. Essa forminha tem até mais. O que você precisa preencher em cada área? Vai fazendo aí no corpo, na mente e no espírito. Vai colocando as metas. Então, eu posso preencher isso. Preencher seria o sucesso, né? O sucesso. Eu posso preencher essa outra área, seria o outro sucesso. Aí eu vou, pouco a pouco, que tudo que nós temos é a vida toda pela frente para fazer isso. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que nós temos são ordenações que já existem, o nosso cérebro pensa, à noite a gente descansa, a comida nutre a gente, as relações nos sustentam também. Então a gente já tem uma série de coisas favoráveis, então a gente vai focando no passo a passo e entendendo que se esvaziou aqui, ou seja, fracassou nessa área, pode ser que tenha um papel de repensar. Olha, parece que isso aqui, ó, não tem que preencher, né? Com isso aqui não. Eu acho que isso aqui eu preciso preencher essa área aqui da sexualidade, mas não é simplesmente fingindo que eu tenho gozo na cama, não. Eu preciso gostar de mim, eu preciso entender por que eu não consigo chegar a um orgasmo, né? Não, eu entendi que realização sexual não é eu ficar aqui fingindo, não. Então isso aqui tem que estar vazio mesmo, porque eu tenho que preencher com aquilo que é real, com aquilo que de fato vai me trazer
realização. Aí pensa, a Marli já falou quanta coisa, né? Quanta coisa que para preencher. Nós temos a vida toda, Marli. Quanto mais consciente a gente for de que a gente está livre para construir o sucesso ou o fracasso, e o fracasso não diz quem a gente é, e nem o sucesso também diz quem a gente é, viu, gente? Conheço pessoas absolutamente um sucesso em termos de visão de mundo e que não suportam, né, tudo e acaba dando um tiro na cabeça. Conheci pessoas assim, né? Nós temos aí artistas, né, famosíssimos, riquíssimos, que acabam se autodestruindo. Então, sucesso não é dinheiro. Nós temos que parar com... Eu falo o seguinte, gente, dinheiro traz conforto. Dinheiro traz algumas possibilidades. Dinheiro traz algumas facilitações, né? Mas ele não traz realização. Definitivamente. Tá? Esse discurso do rico, do pobre, não sei o que, nós temos que parar com isso. De alguma maneira a gente é rico em alguma coisa, de alguma maneira nós somos pobres em outras coisas. Então, você preencheu cada uma dessa área, imagina aqui, ó, que cada uma dessa área formou o quê? O seu eu. Aqui, ó. Ok? Você está plenamente preenchido? Isso aqui é você. Você não é só o seu sexo. Você não é só a sua inteligência. Você não é só seu dinheiro. Você é tudo isso. E isso tudo aqui é você. Eu fiz aqui esse bonequinho bem feinho, mas com a cara de feliz, olha que legal, com o coração como centro, que a emoção ela é um canal importantíssimo, tá? Só que eu fiz assim, ele é bem feinho, porque eu quis compreender todas as áreas que aqui eu nomeei, né, gente? Porque, na verdade, tem muito mais, tá? Exatamente, Raquel. Ricos e pobres de quê, né? Olha só, gente. Fracasso, sucesso, depende de cada área. Importante que você construa isso com centralidade num emocional equilibrado. E nós estamos aqui para isso, né? Por isso que eu estou fazendo as lives, por isso que nós estamos aí nas redes sociais, por isso que eu fiz o vestibular de psicologia e por isso que eu disse meu sim no meu chamado religioso. Ó, então, fracasso e sucesso, pouco a pouco. Tem hora que... Eu vou falar a verdade para vocês, tem hora que a gente precisa fracassar, tá? Não é buscar o fracasso com a mão, não. Mas tem hora que a gente precisa viver o luto, a perda. Quem diria que nós íamos ficar isolados socialmente? E o que esse isolamento nos trouxe? Um repensar, não é verdade? Por que eu tenho que correr tanto? Por que eu tenho que ficar tantas horas na rua? E muitas outras coisas. Um fracasso esse momento pandêmico. Um fracasso financeiro para muita gente, um fracasso social, né? Um fracasso da ciência, porque, nossa, evolui tanto e não consegue combater um vírus desse. Porém, muitas coisas vêm como aprendizados a partir desses fracassos, não é? A vulnerabilidade, ela tem um papel. E se a gente entende que ela não vai nos destruir, e ela não vai. Que a vida é mais poderosa, tá? A vida é mais poderosa. Então, é horrível viver o fracasso. É horrível. Porque a gente só quer sucesso, a gente só quer realização, mas a partir de um fracasso, a gente constrói talvez uma realização mais significativa, né? Encontra o sentido. Eu tenho 15 segundos para dizer boa noite e dizer até amanhã. Amanhã eu vou falar como as personalidades podem se complementar. Tá bom? Beijo. Tchau.